lembrar quais são as manifestações clínicas e as variantes do pioderma gangrenoso, Perla. Exatamente. A úlcera, a forma ulcerativa é a mais clássica, comum, né? Mas a gente pode apontar algumas características tanto dessa forma como das outras que são menos lembradas. Exatamente. Então, assim, é importante a gente ter a forma... Existem várias formas clínicas, como Claudinha falou, a ulcerativa é a principal, mas a gente pode ter a forma que a gente chama bolhosa, existe a forma pustulosa, existe a forma vegetativa, existe a forma que acontece ao redor de uma ostomia, que são as formas periostomal, né? Isso. Então, assim, existe várias dessas, e tem a cirúrgica, né? Que é pós-cirurgias. Então, são várias as variantes clínicas. E a gente vai comentar um pouquinho, eu trouxe até umas fotos né? Para Claudinha aqui, para mostrar, nas fotos a gente mostra a evolução, que é importante, de como abrir um quadro ulcerativo, que é o quadro clássico, né? Então, normalmente a gente começa como uma pápula, um nódulo ou uma pústula, como a gente vê aí no primeiro quadro. Esse aí tem um nódulo mais violáceo, com essa cor mais eritematosa, né? E aí desse nódulo, ele abre e forma essa úlcera que tem esse bordo minado. Ou esse bordo minado, minha gente, parece que tá minando por baixo, ela vai entrando, né? Tem gente que coloca minado ou subminado, ou solapada, exatamente. Normalmente ela tem necrose, mas o que chama a atenção é esse halo meio lilás, que a gente chama eritematoso ao redor da úlcera, né? E aí, depois que ele evolui para essa úlcera, em tratamento, ele pode haver uma regressão e aí vai formar esse terceiro quadro, que é a formação da cicatriz, que a gente chama que é uma cicatriz cribiforme, né? Que é essa cicatriz, que ela forma essas linhas de fibrose, com pele ainda mais cruentazinha, né? Ao redor. Exatamente. Como Claudinha está mostrando aí, formando esse quadro meio... Todo cheio de furinho, perfurado, né? Que a gente chama de cribiforme. Então, normalmente, essa é uma evolução que a gente precisa estar com isso na cabeça. Isso. Claro que vai vir algumas manifestações que a gente vai agora tentar botar assim, o que é que a gente aparece mais nessa, né? Então, vamos lá, vamos para algumas coisas que é importante, né? Só destacando, Perlo, que você lembrou, nem toda lesão inicial abre já de cara como úlcera. Isso. Então, eu chamo a atenção disso porque eu já peguei, eu acho que uns 2 casos no consultório que o pessoal associou a picada de aranha. Confunde muitas vezes inicialmente, mesmo. Principalmente quando você não tem uma comorbidade que justifique algo para pensar em pioderma. Verdade. Então, às vezes começa com essa placa eritematoporpúrica com a cara de necrose central. Isso. E a gente sabe que a evolução é muito variada, pode ser rápida ou não. E vai dizer, doutora, foi uma picada de coisa, você viu o bicho, você viajou, teve alguma expulsão e às vezes não teve nada. E a evolução pode lembrar aquela placa marmórea do loxocelismo, mas é diferente, tá? Exatamente. Então essa tem um crescimento bem periférico, quase sempre arredondado, essa borda solapada. E o histopatológico, lógico, vai ajudar a gente, além da história e anamnese. Chama a atenção desse aspecto cribiforme, que alguns começam a abrir dessa forma meio esburacada ou num processo cicatricial, como você falou, e o termo cribiforme é do osso cribiforme, que a gente tem... cheio de furinho. Né? Cheio de furinho, né? Assim, na nossa... Na calota na base do crânio, na realidade. Isso. Então, lembra aquele... Né? Aquela aspecto esburacadinho, né? Cheio de buraquinho, que pode nos remeter à hipótese de pioderma gangrenoso. Mas vamos lá, então, lembrar das outras formas. A ulcerativa é a clássica que a gente falou, só para lembrar que a ulcerativa também predomina em membros inferiores. Exatamente. Então, classicamente, úlcera isolada ou não, em membro inferior, que não responde com antibiótico e que muitas vezes tem esse crescimento, essa evolução com borda solapada purpúrica destacada, tem que pensar em pioderma, né? Isso. Mas só lembrando assim que a gente, quando realmente pega um quadro desse, aí você pode dizer, mas Perla, isso aí pode lembrar uma PAN. Cutânea pode. A gente vai ver que os diagnósticos diferenciais vão existir, são inúmeros. Mas, assim, a evolução disso, a gente tem que ter essa parte dessa anamnese, para a gente entender o que está acontecendo, né? E a borda solapada com essa úlcera mais necrótica, com esse halo lilás, ajuda muito também, né? Exato, concordo. Então, vamos lá, então, para as outras formas, outras variantes do pioderma, Perla. Então, a gente tem aquela forma denominada pustular. Então, como o próprio nome diz, ela tem presença
presença de pústulas, muitas vezes com eritema, pode ter aquele aspecto de pústulas agregadas, aquele eritema de base, eita, bati aqui no microfone, e esse padrão pustular, ela é mais associada à doença inflamatória intestinal. Isso. A gente vai citar aqui o que é mais associado, nenhum exclui nada, viu, gente? Isso. Mas às vezes isso cai em prova de concurso, ajuda no raciocínio, então é importante vocês terem esse tipo de ligação. Qual é a outra variante, Perlinha? A outra variante é a bolhosa. A bolhosa, aqui a gente não trouxe foto, mas assim, a bolhosa ela é muito característica de doenças hematológicas, principalmente as linfoproliferativas. E ela está mais associada aos membros superiores. Certo. Então, geralmente, você começa com um quadro, ali você viu que tem um nódulo, então pode formar um quadro de bolha mesmo. Então, às vezes não entra, a pessoa, bolha, né? Onde é que estamos, né? Então, lembrar que ele vem com um quadro de bolha e depois ele ulcera. Às vezes a bolha está ali e faz uma base ulcerativa. Mas lembrar que é mais em membros superiores e em pacientes com doenças linfoproliferativas, doenças hematológicas no geral, né? Isso, e a bolha é aquele padrão de bolha hemorrágica, gente, não é aquela bolha levezinha de bulose, não, né? Aquela bolha bem hemorrágica que evolui com a necrose e ulceração. Isso. E a gente ainda tem a forma vegetativa, que muitas vezes a gente não flagra a úlcera franca, você vê muito mais um tecido de reptilização, com úlcera mais rasa, superficial, fica com esse aspecto até meio verrucoso, mas eventualmente em alguma área da região você pode até flagrar uma área solapada, uma área mais desnuda, mas nem sempre é fácil. Ela é mais superficial, né? É mais superficial do que os outros. E só para mostrar aqui, então aqui nessa figura, Claudinha, aqui, ó, do Belda, que a gente pegou e tem mostrando a vegetativa, mostrando como Claudinha falou, essa superfície mais crostosa, a gente quase não vê uma úlcera mesmo, né? Algumas áreas mais desnuda. E também tem a forma que aqui, periostomal, que é essa parte aqui, a primeira foto, que a gente vê aí diante de uma bolsa de colostomia, você encontra uma lesão, aí você encontra uma borda aí mais, né, elevadinha, né? E aí, ao redor de uma ostomia, você sempre lembrar do pioderma. Lembrar do pioderma. Ó, você vê como lá a parte superior dele ali, ó, como tá querendo minar, ó, tá vendo por dentro, né? Parece que cava, né? Por baixo da superfície. Exatamente. Isso. Ela faz solapando mesmo. Isso. Né? Além dessas manifestações clássicas cutâneas, a gente eventualmente flagra condições sistêmicas ou extracutâneas, que não é o habitual que a gente faz na nossa prática, mas existe descrição na literatura em quadros muito agressivos, que é um envolvimento sistêmico com febre, né, sintomas de toxemia, dor e até envolvimento visceral, né, Perla? Exatamente. Então, lembrar que pode ter esse acometimento visceral e esse acometimento visceral pode vir de várias formas. Lembre que o processo inflamatório neutrofílico está ali, então pode vir desde uma pneumonite, um abscesso que possa formar no caso do pulmão e de outros órgãos também. Então, às vezes, é necessário estar como um clínico vendo o paciente como um todo, porque do mesmo jeito que está na pele, pode estar em algum órgão lá dentro, né?